Olá, sejam bem-vindos. Esta é uma videoaula de uma série de videoaulas que trata dos conceitos básicos da sociologia, Um conjunto geral de conceitos que são utilizados na reflexão sociológica, na pesquisa e na investigação sociológica, a partir dos mais diferentes enfoques. Numa sequência de videoaulas, nós vamos estar falando então de alguns desses conceitos básicos, desses conceitos fundamentais. Nesta nossa videoaula, vamos começar com o primeiro e mais básico dos conceitos da sociologia, que é o conceito de socialização. Esse é um processo primário, está na base da formação de toda e qualquer sociedade, e por isso aí é o primeiro dos conceitos fundamentais. O que é a socialização? A socialização é a aquisição das normas, preceitos, condutas que estão construídos socialmente, ou seja, é no processo de socialização, é pela socialização que nós, indivíduos, vamos adquirindo as características, os aspectos, os valores, as referências do grupo social e da sociedade do qual nós fazemos parte. Ou seja, socializar-se significa, entre outras coisas, adquirir essas características, adquirir esses preceitos, essas normas, adquirir essas condutas, esses aspectos dos indivíduos que fazem parte do grupo social ou da sociedade aonde estamos integrados. É pelo processo de socialização que nós nos tornamos membros de uma sociedade, ou seja, para fazermos parte de um grupo humano, dessa forma de agrupamento humano chamado de sociedade, nós precisamos, então, adquirir esses aspectos, adquirir esses valores, essas condutas, esses elementos que são próprios da vida humana em sociedade. De um modo geral, pelo processo de socialização, nós adquirimos uma série de referências, uma série de aspectos que são nosso, propriamente humano, e que nós não adquiriríamos simplesmente a partir da natureza. Em um sentido bem mais específico, bem mais estrito, é no processo de socialização que nós nos tornamos propriamente humanos. Por quê? Porque vários dos aspectos que nos identificam enquanto humanos, aquilo que em nós, seres humanos, se caracteriza propriamente como humano, nós não adquirimos por natureza, adquirimos pelo processo de socialização. A nossa maneira de se comunicar, o conjunto linguístico que nós utilizamos na nossa comunicação, a nossa língua, os símbolos, as palavras, os gestos, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de se locomover, desde a forma de caminhar equilibrado sobre as duas pernas, até as ferramentas que nós utilizamos no processo de movimentação, deslocamento de um espaço para o outro, a nossa maneira de se alimentar, a nossa maneira de comer, nenhum desses aspectos nós adquirimos estritamente por natureza. Falando em referência aos outros animais, nós não adquirimos esses aspectos por instinto, mas a partir do processo de socialização. Então, se a nossa maneira de nos comunicarmos, a nossa maneira de nos locomovermos, a nossa maneira de vivermos, de morarmos, de nos vestirmos, de nos alimentarmos, nos identificam enquanto seres humanos, todas essas características nós adquirimos no processo de socialização. Então, é pela socialização que aquilo que em nós é humano se torna propriamente humano. Por isso, o processo de socialização ele nos humaniza, ele nos torna propriamente seres humanos. Nós adquirimos aspectos propriamente dos seres humanos. A socialização ela é o resultado da interação e da comunicação com os outros indivíduos em sociedade. Ou seja, se a socialização é aquilo que nos torna propriamente humano, é um processo social básico, talvez os mais básicos aqui de todos, esse processo ele é adquirido justamente no contato, na comunicação e na interação com os outros seres humanos. Como é que nós aprendemos a língua que nós utilizamos para nos comunicarmos? Como é que nós aprendemos os hábitos alimentares que nós possuímos? Como é que nós aprendemos a maneira de nos vestir? De onde nós adquirimos as formas e as maneiras de pensar?
todos esses aspectos nós adquirimos no contato com os outros seres humanos na vida em sociedade. Nos comunicando, interagindo com os outros seres humanos em sociedade, que nós vamos, então, adquirindo esses aspectos do processo de socialização. Por isso que a socialização ela não se dá por instinto, mas por aprendizagem. É diferente de algumas características fundamentais em outros animais, por exemplo, né? Um gato ele não vai aprender a miar, né? Mesmo se um gato for criado com cachorros, ele não vai aprender a latir, ele vai aprender a miar. Nós, seres humanos, por outro lado, adquirimos as características do grupo social e da sociedade do qual nós fazemos parte. Aqui nós poderíamos citar, por exemplo, o caso dos chamados meninos lobos, que nem sempre é necessariamente um menino e nem sempre necessariamente é lobo. O termo menino lobo é um termo genérico utilizado para se referir a seres humanos que, por não terem esse contato e essa interação com os outros seres humanos, mas com espécies animais, né, diferentes da nossa, acabaram adquirindo alguns aspectos desses animais, né? Ao longo da história da humanidade, tem vários exemplos, né? Alguns reais, outros pensados aí a partir da ficção, dessa coisa de crianças que foram abandonadas, não tiveram, né, desde os primeiros momentos de vida, contato, interação, comunicação com outros seres humanos. Esse contato se realizou com outros animais, né, e quando essas crianças foram encontradas por outras pessoas, perceberam que elas tinham adquirido essas características do grupo social do qual ela fazia parte. No caso aqui, não especificamente uma sociedade humana. Por quê? Porque como a socialização e o ser humano é um ser de socialização, se deu não no contato com os outros seres humanos, mas com outros animais, a tendência é que essa criança adquira alguns aspectos desse grupo do qual ela faz parte, na maneira de se locomover, na maneira de comer, na maneira de dormir, né? Então, o processo que está na base dessa identificação é justamente o processo de socialização. Como a criança não teve contato, comunicação e interação com os outros seres humanos, mas com outras espécies animais, ela vai adquirindo esses aspectos. Diferente, então, dos outros animais, que mesmo que tenha contato com outras espécies animais, mas desenvolve os seus aspectos instintivos. Como eu dizia, um gato, se for criado com cachorros, não vai latir, vai miar. Por quê? Porque é instintual, é da natureza do gato miar. É diferente, então, do ser humano, que só desenvolve, por exemplo, essa habilidade linguística de se comunicar por meio de sons articulados, né, na fala, no contato e na comunicação com os outros seres humanos, ou seja, pelo processo de socialização. É por isso que nós precisamos aprender tudo isso que nos torna propriamente humanos. Precisamos aprender a falar utilizando sons articulados, precisamos aprender a nos locomover equilibrados sobre as duas pernas, precisamos aprender a como selecionar, processar, preparar os nossos alimentos, como nos alimentar. Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Ou seja, se isso acontece por aprendizagem, nós precisamos adquirir isso nesse contato, nessa interação, isso não se desenvolveria instintualmente, né? Por isso, dizemos há pouco que é no processo de socialização que nós nos tornamos humanos, ou seja, nós aprendemos as características propriamente humanas nesse contato com os outros seres humanos. Daí que no caso dos chamados meninos lobos, o contato e a interação com a espécie animal com que o indivíduo teve contato vai fazer com que ele desenvolva algumas características, aprenda, né, algumas características desse grupo animal do qual então ele faz parte, né? Por isso que os aspectos humanos não são instintuais, mas trazidas do processo de socialização. Então, como as sociedades humanas não são todas iguais,
né? Os aspectos das sociedades vão modificando de uma para outra, né? E mesmo em uma mesma sociedade ao longo do tempo, não há uma única forma por meio do qual aconteça o processo de socialização. Portanto, existem formas diferentes de socialização para as mais diferentes formas de sociedade, né? Isso envolve vários aspectos. Se a gente pensa, por exemplo, o processo de aquisição do conhecimento historicamente produzido, né, os saberes que são produzidos na sociedade. A maneira como esses saberes são adquiridos, né, muda de uma sociedade para outra, ou mesmo em uma mesma sociedade dentro de um período histórico, né? Houve um tempo que, por exemplo, o acesso à educação formal era um privilégio exclusivo de algumas classes, alguns grupos sociais, né? Mesmo depois que se estendeu a educação formal para outros indivíduos, mas inicialmente especificamente para os indivíduos do sexo masculino, né? Hoje em dia nós temos a ideia de uma educação para todos, né? Sem distinção aí de sexo, né? Tanto homens quanto mulheres podem ter acesso a esse processo. Há sociedades, por exemplo, que a educação das mulheres acontece diferente da educação para os homens, né? Então, como acontece esse processo de socialização, vai mudando de uma sociedade para outra, de um grupo social para o outro, né? Como as sociedades possuem aspectos diferentes, o processo de socialização também se dá de maneira diferente, ou seja, a maneira como nós adquirimos os aspectos da vida de sociedade acontece de maneira diferente nas mais diferentes sociedades. Não existe um processo único de socialização, é um processo diverso, plural, e se dá das mais diferentes formas. A sociologia ela não emite um juízo de valor, mas busca compreender os diferentes modos de socialização, né? Então, em um primeiro plano, a sociologia não julga se esse ou aquele tipo de socialização é melhor ou pior, esse ou aquele tipo de socialização é mais evoluído e menos evoluído, esse ou aquele tipo de socialização tem esse ou aquele valor, né? Mas caracteriza o processo de socialização, né? A aquisição dos aspectos culturais, por exemplo, ela vai acontecendo de diferentes formas. Ainda existem sociedades, né, contemporaneamente, em que a socialização da mulher, por exemplo, ainda está muito associada a certas formas de submissão à figura masculina. Sociologia busca emitir de imediato um juízo de valor, isso é cruel, isso é perverso, né, isso não poderia acontecer assim, mas busca compreender por que esse processo de socialização, descrever esse processo de socialização e quais os elementos que estão na base desse processo de socialização. Por que nessa sociedade a socialização acontece desse jeito e naquele outro tipo de sociedade a socialização acontece de outro? Porque, por exemplo, em uma sociedade, o processo de socialização da figura feminina se dá como na masculina, o processo aí da escola, o processo da educação formal, a aquisição de qualidades que serão, de certa forma, úteis para a vida em sociedade, nas mais diferentes formas, né? Para outros, por exemplo, o processo de socialização da mulher se dá exclusivamente no contato da menina com outras mulheres, na aquisição de aspectos que são mais voltados especificamente para a concepção da mulher como cuidadora, como mãe, como dona de casa. Então, a sociologia ela não emite de início um juízo de valor sobre esses diferentes processos de socialização, mas busca estudá-los, entendê-los e compreendê-los, né? Por que em algumas sociedades o processo de socialização se dá de uma forma, em outras sociedades de outra? Quais são os elementos que estão envolvidos aí nesse processo de socialização, para compreender essas diferentes formas de socialização. Existem aí alguns mecanismos de socialização. O que são os mecanismos de socialização? São os meios pelos quais ocorre o processo de socialização, a maneira, mas especificamente não são os meios, mas a maneira como esse processo de socialização acontece, ou seja, como é que nós adquirimos esses aspectos da vida humana e sociedade, como é que nós adquirimos
os valores, as normas, né, os preceitos, né, a maneira de pensar e de agir na sociedade. Como se dá esse processo, então, de socialização? Bom, o processo de socialização ele dá-se por aprendizagem, né? Já havíamos dito antes que aqueles aspectos que nós adquirimos no processo de socialização, eles não são instintuais, eles não se desenvolvem em nós por instinto, ou seja, dependendo exclusivamente da nossa estrutura fisiológica ou biológica, mas se dá por meio da aprendizagem, daí que a aprendizagem é um meio, aí, um mecanismo de socialização, uma forma pelo qual nós adquirimos esses aspectos da vida humana em sociedade. Essa aprendizagem pode se dar de duas formas, né? No jogo de tentativa ou erro, ou então de maneira intencional. A nossa aprendizagem, por exemplo, de andar equilibrado sobre as duas pernas, né? A gente aprende isso no jogo ali de tentativa e erro, né? A gente vai estimulando a criança pequena a levantar-se, a tentar ficar equilibrada, cai, levanta de novo, tenta novamente, cai outra vez, né? Como andar de bicicleta, né? É um jogo de tentativa e erro. Não adianta ler um tratado de física sobre equilíbrio, sobre o ponto de equilíbrio, que você não vai aprender a andar de bicicleta, você vai aprender tentando, né? Então, e aí não necessariamente na primeira tentativa você vai conseguir andar equilibrado, né? Pode ser que no meio do processo você caia, né? Então, no jogo de tentativa e erro, aqui que a gente vai aprendendo. Isso tem a ver com vários outros aspectos, né? As normas sociais, aquilo que dentro de uma sociedade, de um grupo social é considerado permitido ou proibido, né? A gente vai também às vezes adquirindo ali nesse jogo de tentativa e erro. A gente tenta fazer uma coisa, depois descobre que não é assim, está errado, para a sociedade isso não é admitido, e vai então modificando a fala da mesma forma, né? As crianças vão aprendendo a pronunciar sons articulados, né? Mas nesse jogo de tentativa e erro. Ou essa aprendizagem pode se dar também de maneira intencional, né? A aprendizagem que acontece, por exemplo, por meio das instituições oficiais de ensino, como a escola, garantem esse processo de socialização de maneira intencional. E a escola, no sentido mais amplo, ela é responsável não só por nos oferecer os conhecimentos historicamente adquiridos, né, para um fim específico, como a realização de uma prova ou simplesmente passar de ano, mas também é na escola que a gente vai aprendendo sobre valores, sobre relações, sobre condutas, né? E aí, nesse caso, aprendemos de maneira intencional e não simplesmente ali no jogo de tentativa e erro. Aí nós adquirimos esses aspectos da vida humana e sociedade de maneira mais intencional, ou seja, uma intenção de que o indivíduo adquira de fato esses aspectos e essas características. Nós nos socializamos também por meio da imitação, né? O processo de socialização também acontece por imitação, né? Isso é mais evidente, claro, na criança, mas isso não acontece só na criança. Ao longo de toda a nossa vida, nós passamos por processos de socialização e a aquisição desses critérios, dessas normas, dessa maneira de viver em sociedade, às vezes vai se dando por imitação. A criança é o elemento mais simples da gente entender aqui esse processo de imitação. A aquisição da fala, por exemplo. A criança, quando ela começa a adquirir a fala, a pronúncia de sons articulados, ela ainda não tem um total domínio da linguagem em termos, por exemplo, de significados e referentes. Ou seja, a criança, quando começa a pronunciar algumas palavras, ela começa a fazer isso imitando os sons articulados produzidos pelos adultos com o qual ela tem contato. É da mesma forma que um papagaio, né? O papagaio ele é capaz de emitir sons articulados por imitação daquilo que ele ouve. Mas como no papagaio, na criança também, não significa necessariamente uma total aquisição dos significados desses termos, né? Então, uma criança quando aprende a pronunciar, né, estimulado pelos adultos, a palavra papai, mamãe, ela ainda não tem um total domínio do significado, do sentido desses termos. Tanto é que, às vezes, alguns termos que as crianças adquirem, elas acabam atribuindo a outros objetos que não especificamente aqueles a que se refere. O termo
Vovó, por exemplo, se refere não especificamente à mãe do pai ou à mãe da mãe, mas pode estar relacionada a uma pessoa, né, uma outra pessoa de mais idade. Ou seja, não tem ainda o domínio do significado. Ela conhece a palavra mamãe, ela pronuncia a palavra mamãe, mas adquiriu isso no processo de imitação. Isso vale também para alguns comportamentos nossos, né, que são adquiridos também por esse processo de imitação, né? Imitando as pessoas, imitando os outros indivíduos, o grupo social ou da sociedade do qual nós fazemos parte. E outro meio, outro mecanismo através do qual se dá também o processo de socialização é pela identificação. Nós vamos nos identificando, né? Ou seja, adquirindo essas características de grupos sociais, né? Então, isso pode acontecer de um indivíduo com um grupo, de um grupo com um indivíduo ou de um grupo com outro grupo social, né? Então, quando há esse contato, sobretudo quando há essa interação entre grupos sociais diferentes, pode ser ali que uns vão adquirindo características do outro grupo, vão se identificando com o outro grupo, né? Ou seja, vão ganhando a identidade social desse outro grupo, né? Então, a socialização aqui também se dá por identificação. Então, esses são os mecanismos por meio dos quais se dá o processo de socialização.